Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Mais uma vez, estamos fazendo um projeto muito legal. Dessa vez aqui, na Febraban Tech. Lançamos o projeto Homem de Prata Tech. Juntamente, é claro, com essa empresa que tem nos apoiado muito e que entende tecnologia como ninguém, a Minsight Tecnologia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcos Adores. E hoje temos um especialista que não é de tecnologia, mas sim do direito digital, né? Leis de proteção do direito digital. É isso que você fala, Renato? Seja muito bem-vindo. Exato, Cuca. Uma honra estar aqui com vocês no Homem de Prata. Também quero endossar os seus cumprimentos aqui, dizer que é um prazer. E essa questão da tecnologia, a legislação, a regulação, o direito, isso cada vez alcança mais protagonismo. Legal. Então, como usar, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Mas eu vou parar de falar aqui, porque senão o Cuca já dá aquele olhar para mim de lado, eu já conheço. É tudo combinado. É tudo combinado. Ninguém sabe de nada, nós não ensaiamos, tá? Ficamos 8 horas só ali nos bastidores. O que eu vou falar? Suamos. Então... Renato, me fala uma coisa. Como é que você vê, pelo olhar jurídico, o impacto e essa chegada da tecnologia no mundo financeiro? Né? É muito rápido, né? Você vê que toda hora tem tecnologias novas chegando. E a Minsight, inclusive, participa muito ativamente no setor financeiro. Como é que você vê esse impacto? Depois gostaria do comentário de vocês sobre esse tema. Olha, Cuca, tem uma coisa que eu tenho certeza, absoluta, sem medo de errar. Essa evolução tecnológica, muito exacerbada, muito rápida, ela traz uma dificuldade de percepção para a sociedade do que realmente são as novas tecnologias, as novas funções, o que fazer, o que não fazer, quais são os riscos, quais são os problemas. Isso puxa automaticamente, quando tem esse delay, esse atraso, a necessidade de uma estruturação, de uma organização de tudo, que vem através da regulação, das normas, das leis. Que legal. Então é natural e vai acontecer, e aí vem a minha afirmação, cada vez mais nós teremos normas, o direito vai protagonizar junto com a evolução da tecnologia. Então nós temos, por exemplo, o sandbox, né? Que são aqueles setores, aquelas áreas em que você pode experimentar um pouquinho mais, sem correr o risco de sofrer uma sanção, sofrer uma consequência de uma legislação que já existe, etc. Mas você pode, como acontece muito startup, tech, etc., você pode evoluir um pouquinho. Isso estimula também a inovação, porém isso é permitido pela estruturação regulatória mais moderna. Como a gente tem no cloud, por exemplo, como a gente tem na proteção de dados, e como a gente tem em outras áreas tecnológicas, por exemplo, a CRIP, temos aí, vamos citar aqui algumas questões mais relevantes. O marco CRIP, uma lei muito nova aqui no Brasil. Isso eu queria que você fizesse um comentário específico sobre isso, mas antes eu queria entender um pouquinho qual é o impacto, como eu perguntei para você, para os dois, e se vocês quiserem, inclusive, interagir já diretamente com o Renato, esse impacto dessas novas tecnologias, inclusive, que vocês proporcionam, não só aos consumidores, mas para toda essa rede financeira. Por favor. Cuca, o mercado de bancos do Brasil, o mercado de serviços financeiros do Brasil, ele vem avançando muito rapidamente nos últimos anos em diversas tecnologias. Ela comentou agora de marco regulatório, o Banco Central acaba de dar o primeiro passo para uma possível moeda digital no Brasil. Então, 10 entidades financeiras estão autorizadas a começar uma prova de conceito nesse sentido, em que a gente vai tratar temas importantes, né? Como inteligência artificial, dados, blockchain, tokenização, e uma série de outras tecnologias aplicadas a esse mundo, né? Aí eu queria aproveitar e perguntar ao Renato, né? Como que você percebe, Renato, a chegada dessas tecnologias, onde a gente aporta muita experiência e, inclusive, experiências que a gente traz de fora para cá, né? Juntamente os marcos regulatórios, né? A Europa teve um primeiro passo para o Open Banking, o Brasil ele vai seguindo mais ou menos esses passos. Essa é uma tendência, a gente deve, a partir de marcos regulatórios estrangeiros, estabelecer o nosso, ou a gente tem essa capacidade da própria regulamentação local? Existe uma tendência natural, positiva, da inspiração em estruturas regulatórias estrangeiras, notadamente as europeias. Mas ocorre o seguinte, ultimamente o Brasil ele tem protagonizado e tem avançado bastante, quase que no mesmo tempo da evolução da legislação de outros países, citando aqui a europeia como regra. Lei Geral de Proteção de Dados, nossa lei, a LGPD, muito parecida com a GDPR europeia. Quando nós tratamos da questão financeira em si, por exemplo, arranjo de pagamentos, o Brasil
foi um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer essa regulação, essa organização, antes, efetivamente, da entrada das operações do governo dos arranjos de pagamento. E isso funciona de uma forma muito boa aqui no Brasil, uma forma muito organizada. E em algumas situações, no Brasil, ele vai até além. Por exemplo, você citou a inteligência artificial. Nós temos hoje no Congresso Brasileiro um projeto já aprovado na Câmara, uma segunda versão já no Senado, guardando a apreciação. Essa segunda versão do Senado, ela é mais avançada, ela é mais, ela abrange mais do que a proposta europeia que foi recentemente aprovada na primeira fase, até o final do ano deve entrar em vigor. Então é curioso, mas a lei brasileira, nesse caso da inteligência que você citou, ela é mais avançada do que a proposta europeia, e é muito positivo também. E eu vejo nos eventos e conferências internacionais, basicamente, o Brasil também protagonizando nessa parte legislativa. Por exemplo, proteção de dados. É sempre lá a GDPR, a LGPD e a CCPI da Califórnia. Inteligência artificial, estamos começando também. A questão cripto, que você citou antes, da mesma forma, já temos o nosso marco cripto, um primeiro, se não o primeiro país do mundo nessa estrutura de lei ordinária, a aprovar uma lei dessa natureza, que vai ter agora a regulação detalhada pelo Banco Central e, quando for valor mobiliário, pela CVM. Então, teremos muitas novidades, inclusive, não é um tema que a gente pôs na pauta, mas regulação das plataformas digitais, das redes sociais também. Isso vem, a parte das fake news, alcançando também um palco de discussão muito importante, né? Eu estou vendo vocês falando e estou pensando assim, até ia perguntar para o Marcelo, e o consumidor? Como é que vê tudo isso? Como é que vocês estão levando essa tecnologia ao consumidor? Que existe, né? Poxa, blockchain, Bitcoin, é risco, não é risco? E com essa tecnologia hoje cada vez está afinando mais a segurança. Por isso que é interessante saber do lado de proteção de dados, né? Junto com vocês. Como é que você vê isso, Marcelo? Eu queria explorar um pouquinho o seguinte, em cima da pergunta do Cuca, né? Vamos continuar no mundo dos bancos. Eu até tinha uma pergunta para falar de forma mais abrangente, baseada em inteligência artificial. Mas vamos primeiro falar de bancos e seguradoras, que são empresas que têm milhões de clientes, né? Num país como o Brasil, 50, 70, 100 milhões de clientes um banco pode ter. E aí, em cima do que você falou, Cuca, o consumidor, o cliente final do banco, ele está acessando mais informação do banco e informações próprias que é relativa à sua vida financeira, e o banco, e os bancos e as seguradoras têm mais informação sobre os clientes. Então, primeira coisa aqui tem um tema que você falou de proteção de dados, mas eu acho que uma preocupação mais básica e mais importante, que é a cibersegurança, né? Hoje você acessa a sua informação financeira de qualquer aparelho. Mas eu estou protegido? Eu estou tranquilo em relação a isso ou não? Então eu queria falar um pouco sobre isso primeiro, para depois a gente voltar para o tema de dados e de inteligência artificial. Vontade, bora. Por que eu perguntei isso? Porque você pensando na geração prateada, as pessoas têm aplicações e os modelos habituais. De repente vem moedas novas, é como você falou, segurança. Quais as seguranças que elas podem ter e quais as defesas que elas podem ter, no caso... E o tema segurança, ele é multifacetário. Ele envolve a tecnologia, e nós temos aí várias referências importantes do Brasil, no mundo, e cada vez mais evolução. Ele tem a parte que é extremamente relevante, que é comportamental, e a parte, uma espécie de desdobramento da comportamental, a parte da educação, do conhecimento, do entendimento, né, da percepção. Hoje, quando nós falamos de segurança, falamos também em fraudes. Boa parte dessas fraudes decorre da evolução rápida. Essa é uma coisa que dificuldade aí, da né? gente compreender isso. Mas quando existe essa dificuldade, nós temos que minimizar isso ou gerir melhor isso através de algo que seja até impositivo. E aí vem a parte legislativa. Mas a segurança, se nós não tivermos um mínimo de segurança nas operações cotidianas hoje, o que acontece quando não tem segurança? Aquela ferramenta, aquela aplicação, aquele sistema perde credibilidade. Perdendo credibilidade, as pessoas não usando, tem o prejuízo. E aí é um bola de neve. O consumidor nem sempre tem acesso, né, a essa hoje, informação né, de segurança. O consumidor hoje, ele muitas vezes tem a dificuldade de ir para a terceira etapa. Por exemplo, quando a gente fala em dupla autenticação, curso simples, mas pouca gente sabe, e que impede 95% das fraudes. Aí tem que a lei vir trazer uma obrigação, olha. Dupla autenticação é algo que envolve, a gente chama de privacy by default. By design já está lá, o default é a ativação.
E isso deve vir pré-ativado, porque as pessoas não conseguem acompanhar, não conseguem saber. E aqui, já aproveitando um outro tema, a questão da diligência. Se eu tenho soluções de segurança no mercado que podem ser implementadas e vão garantir muito melhor o meu negócio ou proteger os consumidores, eu devo adotar essas ferramentas, sob pena de eu ser negligente. E a negligência gera uma responsabilidade e gera o dever também de indenizar. E isso é uma questão que muitas vezes não vem a pauta. Por exemplo, o encarregado de proteção de dados, se tiver responsabilidade por inércia, por negligência, etc., ele pode ser pessoalmente responsabilizado. Aqui na prática você vai atrás da companhia. Mas é algo que cada vez mais chama atenção, especialmente numa época em que a programação ela traz aí uma série de consequências previstas ou não previstas. Isso para o direito é muito relevante. Agora eu queria voltar um pouquinho para o tema mais abrangente que você falou, de dados e de inteligência artificial. Vamos dividir em dois, né? E aqui eu trago o Marcos para o bate-papo também. Primeiro, a questão dos dados. Ainda que tenhamos uma legislação vigente e teoricamente segura, né? Ainda assim, hoje, as empresas, as grandes empresas e os bancos não são diferentes disso, tem um nível de informação que é ouro, né? Como todo mundo fala. Como é que os bancos podem, considerando a legislação, considerando a privacidade das pessoas, mesmo assim, poder olhar para este horizonte de informação e gerar novos negócios, gerar novas receitas, de novo, respeitando os limites que têm que ser respeitados? Interessante que hoje essa parte técnica, estrutural da programação, dos sistemas como um todo, eles são muito seguros. O problema não está no ataque direto, organizado. Isso acaba sendo uma exceção. O problema está na utilização. Então, respondendo objetivamente a tua questão, eu vejo que a educação, a conscientização, o enfrentamento direto do problema, das circunstâncias, isso ajuda bastante. Porque aquilo que parece complicado, fica fácil. Às vezes até óbvio. Mas em virtude dessa velocidade, dessa dinâmica, muitas vezes parece complicado. Quando a gente fala... Você atribui a falta de esclarecimento para as pessoas, isso? Ou uma campanha eu diria que mais você tem de um lado, Cuca, uma necessidade de uso muito rápido, que aquilo chega para você usar essa ferramenta. Ou é o único meio. E aí você pergunta aquele exemplo clássico, né? Você está usando isso há quanto tempo? 6 meses. Você depende disso. Você gosta. Isso aqui tem um ganho financeiro? Tem, é muito bom. Isso trata os seus dados pessoais, vou usar o termo técnico ali, trata os seus dados pessoais, usa. Tem que ser percebido isso. Aí você pergunta, e o que diz a cláusula 7.2 dos termos de uso? Prazer. Você não leu os termos de uso? Muito prazer. Não, você aceitou. E hoje os termos de uso estão mais... Né? E hoje eles estão mais objetivos, até por velocidade de GPT, mas não é um hábito. E quando esse hábito é importante, relevante, evita fraudes, por exemplo, ele deve ser estimulado. Se o simples estímulo não funciona, ele deve ser obrigado. Então, olha que interessante, é algo difícil da gente trazer, mas que resolve uma série de problemas e é óbvio. Então não é para os bancos, é em geral, é uma política pública. E você acha, então, desculpa, Marcos, mas só mais uma pergunta. A conscientização, a educação deve partir das empresas, dos bancos, das grandes empresas, do governo ou das empresas de tecnologia como a nossa? Ou de todo mundo? Que eu vejo, o meu testemunho ele é parcial e trabalho com direito digital, proteção de dados, que eu chamo de desproteção de dados, fraudes, invasões, ataques, enfim, tudo que tem de ruim. Então eu tenho pouca expectativa de privacidade. Mas dentro desse conceito e dentro da sua colocação, como fazer isso, como trazer esse objetivo, nós temos que pautar coisas do dia a dia, cotidianas, para facilitar. Então, uma coisa que acontece, o que sai do padrão? Né? Então, determinado comportamento, você vai ganhar 2 carros, se você clicar aqui, você não vai ganhar 2 carros. Leia não lá é embaixo, normal, né? Leia lá embaixo. Aí eu pergunto, é óbvio, mas do comportamento hoje acaba não sendo mais tão óbvio assim. E você tem hoje no Código de Justiça Jurídico até decisões de jurisprudência já consistente, inclusive, dizendo, olha, se você não fez a sua parte, você não pode pleitear uma indenização, que é algo multidisciplinar e
E é algo que envolve não só o fornecedor, mas o próprio usuário também. Tem que ter a gente chama do jeito do homem médio. Mas será que não falta uma campanha, inclusive, de conscientização desses detalhes? E aí vem, Cuca, é algo... Pode ser, não sei. Eu não respondi a pergunta do Marcelo, mas é algo que tem que ser pleno, permanente, em todas as fases. Então tem que começar lá no ensino fundamental e que continua sem parar, Quer dizer, e vai cultural, até a né? universidade, até aqui onde a gente está, e continua e não para nunca mais. Por quê? Porque a tecnologia é dinâmica e cada vez que vem uma nova tecnologia vem um problema. O chat GPT, é inteligência. Hoje é chat GPT, há 5 meses atrás era o metaverso. A inovação ela se repete. Diria Salomão, não há nada de novo embaixo do sol. E se repete mesmo. Mas do metaverso era o Second Life. Mas do chat GPT era o WhatsApp. Né? O chat GPT agora traz uma carinha bonitinha, versão de chat, de conversa, etc. Dá a impressão que tem uma conversa, mas nem sempre aquilo é verídico. Porque a base pode ser contaminada. A base é a grande web como um todo. Mas eu acho que é muito de ímpeto, né? As pessoas se empolgam com o que está acontecendo. Aí eu impulso. Então, por exemplo, vou trazer aqui caso da área jurídica, caso de Antion. Estamos aqui na última semana, quase na última semana de junho, né, para quem possa assistir depois. Teve um escritório de advocacia de Nova York que trocou uma ação contra uma companhia aérea, representando um cliente, consumidor, um grupo de consumidores, e usou decisões judiciais de jurisprudência foram consultadas no chat GPT. O que aconteceu? A programação teve alguma questão envolvendo algum bug é nativo do software. Quando a gente fala em erro, sempre existe, vai existir, é chamado bug. Natural, né? O chat GPT, o que ele fez? Ele acabou gerando decisões judiciais inexistentes. E o que o advogado da companhia fez? Ele usou a checagem, e é uma briga de gato errado. Então você usa hoje uma aplicação de inteligência artificial, o outro vai usar uma anti-inteligência artificial. Até para saber se usou. E seria uma estratégia interessante também. Confronto, né? Se ele usou, a chance de ter alguma coisa errada, ela é real. Olha, eu tenho que ter aqui que ele usou o chat GPT. Deixa eu consultar se essa decisão, se essas decisões existem. Aquilo foi consultado, ele é inexistente, o sujeito vem no processo, se defende e diz, olha, isso aqui isso aqui não serve. Isso é errado, fake. O sujeito não verificou antes, etc. Houve a imposição de uma multa de $5 mil por esse comportamento e, consequentemente, a ação foi julgada improcedente por essa atecnia. Então, olha a mudança de comportamento com impacto jurídico de uma ferramenta que parece ser 100% incrível e que, na prática, pode não ser e causa um prejuízo efetivo e perdeu a ação do cliente. Então, é tudo muito sensível. E algo... O Marcelo comentou sobre a inteligência artificial, né? Você tocou exatamente no ponto do chat GPT. O seu uso inadvertido, digamos assim, pode levar a uma consequência como essa de um conceito equivocado sobre o resultado de uma consulta. Mas, ao mesmo tempo, o uso da inteligência artificial, chega num avanço que a gente já fala de pessoas digitais, né? Você interagindo com uma pessoa digital, ou traz conceitos de chat GPT ou outras inteligências artificiais que, por aprendizagem, vão te levar a alguma informação. O uso da inteligência artificial, quando avança passos nesse sentido, você interagir num ambiente de negócio, no atendimento que você tenha, por exemplo, o banco de uma seguradora, tem um âmbito ainda, igual falar com os carros conectados, né? E ainda tem uma parte ainda um pouco, digamos assim, frouxa de legislação. A legislação como se trata a responsabilidade civil sobre as consequências. Aí é uma questão de encaixes, de interpretação e de base. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é a AN. É uma aplicação de inteligência artificial. É interessante, você conversa, responde, então dá a impressão que é uma pessoa inteligente. Mas é uma pessoa de sistema pré-programado ainda. Mas quando a gente mostra, sim, é interessante. O que acontece nessa tua colocação? Então, se você tem um impacto muito grande de uma nova aplicação programada, o que sempre, ainda estamos no momento ainda que a programação é humana, portanto é lógica, portanto é previsível dentro de um certo ponto, pode errar, um bug, etc., mas a previsibilidade ainda é programável. Ser programável, na responsabilidade civil, você tem as obrigações que você pode prever e ter a
a necessidade, a obrigação de fazer deste ou daquele jeito, senão vai ter este ou aquele prejuízo, ou não fazer, para não ter problema. Então, é pela omissão ou pela diligência. E isso é muito forte na programação pelas consequências atuais. Então, a responsabilidade, por exemplo, nesse caso que eu citei aqui, de uma resposta falsa, mentirosa do ChatGPT. Quem que responde por isso? Foram os advogados que não verificaram, que não consultaram? Também. Eles deveriam verificar, e dentro do que a gente estava discutindo aqui, eles deveriam ter verificado? Pela lógica, sim. Mas não tinham verificado, porque não sabiam. Talvez porque estão usando muito rápido. Então, cadê a educação? A gente vai puxando, né? Mas será que o programador não poderia, então, ter identificado que dentro da Surface Web que ele pega, ele poderia, por um erro de código, puxar ou criar uma jurisprudência falsa? Se a resposta for positiva, a responsabilidade é direta. Olha, ele previu, não fez, responde. Ou ele previu, fez e fez errado, responde também. E não é o sistema que vai responder, porque ele não é uma pessoa natural. E todo o sistema jurídico é em cima dos seres humanos ainda. A máquina não tem. Nesse momento, eu acho difícil ter algum tipo de responsabilidade, até pela própria imprevisibilidade. Mas o ser humano, enquanto ser humano ainda por trás, vai sim ter que repensar as suas atividades. E serão atividades sensíveis. Por exemplo, no projeto tanto europeu, a proposta europeia já aprovada, de final do ano, quanto o projeto brasileiro, existem aplicações mais sensíveis. Utilizam dados, podem gerar mais prejuízo. Eu vou exigir estudos antecedentes, estudos de risco, por exemplo, para evitar um dano maior. O que acontece, por exemplo, nos dados sensíveis da Lei Geral de Proteção de Dados? Você tem mais camadas, tem que ter anonimização, você tem que ter mais proteção. Se não der anonimização, pseudonimização, e daí por diante. Então você vai melhorando, diminuindo essas situações que podem gerar prejuízo. Isso é um ponto. E o outro ponto é você trazer essa conscientização, que eu já também ouvi muitas vezes, o programador não pode prever, é uma atividade que ele está fazendo, tem um risco ali, ele pode gerar um prejuízo. Quem gera prejuízo é muito meia, do Código Civil, gera obrigação de indenizar. Tem a responsabilidade. Vai se fazendo e não estão vendo essa responsabilidade, né? Bom, gente, aqui nós poderíamos conversar horas. Eu acho que a gente deve marcar um novo fórum entre nós para a gente falar sobre esse papo. Nossa, estamos começando com chave de ouro esse projeto aqui, Homem de Prata Tech. É incrível escutar tudo isso, não só do Renato, a parte jurídica, mas também o cuidado que vocês têm com as pessoas, com as empresas e principalmente com esse setor financeiro. Renato, infelizmente chegamos ao final. Meninos, vocês têm alguma pergunta para fazer para fechar? Alguma coisa que vocês queiram saber do Renato ou o Renato queira saber? Quero deixar os meus cumprimentos não digitais aqui, presenciais, físicos. Aproveitar não só para cumprimentá-los aqui, né? São eles no site, mas também ao querido Cuca prateado, literalmente prateado. Tô demais. Prateado aqui. Todo o trabalho que ele faz lá no nosso Homens de Prata. Muito obrigado pelo convite, aqui é um prazer, irmão. Obrigado a você, Renato, pela presença. Engrandeceu demais o debate, uma das maiores feiras de serviços financeiros do mundo, que é a FebrabanTech. Muito obrigado, pela presença. Obrigado, Renato. Obrigado, Marcos. Obrigado, Cuca, pelo encontro. Para mim é um prazer estar aqui. Espero a gente poder falar mais sobre isso, porque é um tema muito importante e que vai impactar muito aí na sociedade e no ser humano, né? Se Deus quiser. Legal, agradeço a vocês três, a todos que estão nos assistindo. Não se esqueçam de ir lá no nosso canal no YouTube, compartilhar, se inscrever. Agradecer também os nossos outros apoiadores, como Água Prata, Casa Flora, ESA e todos vocês que nos acompanham. Não esqueçam que a gente vai continuar durante 4, 5 dias trazendo conteúdos aqui diretamente da FebrabanTech. Um projeto em parceria com a Minsight, que confia e acredita muito nos Homens de Prata. Muito obrigado a todos. Homens de Prata, uma geração de valor. Somos a marca que deixamos, o sinal do nosso compromisso com o futuro. Um compromisso que evolui e continua a mover-se como o passar dos dias, do tempo.
Vai. Vai sem pressa. Ou com pressa mesmo. Mas vai. Vai seguro. Vai em frente. Vai curtir. Com a galera, com a família. Ou sozinho, por que não, né? Mas vai. Sempre vai. Vai naquele dia que tá um frio. E naquele que logo cedo o sol já bate na cara. Vai. Vai garantir o de cada dia. Vai com fé que vai dar certo. E se não tiver fé, vai também. Vai de carro, vai de bike ou vai a pé, que caminhar faz bem. Vai e volta. E vai outra vez. Vai na direção dos seus sonhos. Vai, sempre em movimento. Seja no controle do que acontece, ou se deixando levar, só indo. E hoje, com toda a sua vida dentro do celular, se ele se vai, ela, a vida, não pode parar. Foque no seu caminho, que a ESA garante sua segurança. ESA, Go Safe.